Acordei em um quarto desconhecido. Parecia que eu tinha vivido em um esgoto por uma semana. Eu estava coberta de sujeira, com roupas amassadas e o cabelo emaranhado. O mais assustador era que eu não sabia quem eu era, onde eu estava ou por que estava ali. Era como se alguém tivesse apagado minha memória com um pano. Eu não conseguia nem lembrar meu nome. Saí daquele quarto e imediatamente vi um monte de rapazes. Eles estavam sentados em sofás, conversando, jogando videogame. Eu não reconheci nenhum deles e senti o pânico me invadir como uma onda. Obviamente, fiz a coisa mais inteligente em que pude pensar. Dei meia volta e saí correndo dali. Espera, nós queríamos ajudar. Mas eu não estava com vontade de conversar. Oi, meu nome é Claire. Um dia, acordei em uma casa cheia de garotos desconhecidos. E a pior parte é que eu não me lembrava de nada. Querem saber o que aconteceu depois? Então se acomodem. Vou contar a história toda pra vocês. Eu saí correndo, estava escuro e frio, e o asfalto molhado brilhava sob a luz dos postes. Caminhei pela cidade e não reconheci uma única rua ou pessoa. Minha cabeça estava tão vazia quanto um armário escolar antes das férias. Cerca de 10 minutos depois, vi uma viatura policial. Um instinto básico falou mais alto. A polícia é boa. A polícia deve ajudar. Contei ao policial tudo o que eu sabia, que basicamente não era nada, e pedi ajuda. Ele me levou para a delegacia e eles compararam minha foto e minhas impressões digitais com o banco de dados. Encontramos e contatamos seus pais. O policial falou comigo com muita calma, gentileza e carinho, como se eu fosse um gatinho perdido. Meia hora depois, uma mulher e um homem entraram na delegacia. Eu não os reconheci, mas eles se apresentaram como meus pais. O homem correu imediatamente até mim. Claire, ficamos tão assustados. Eles disseram ao policial que eu tinha amnésia hereditária. Olhei para eles com desconfiança. Eles não pareciam golpistas, mas também não me eram familiares. O casal logo me levou até o carro deles. Não contamos a verdade para a polícia. Na verdade, você sofreu um acidente. E então eles me disseram que eu estava dirigindo quando perdi o controle e saí da estrada. Quando os bombeiros chegaram, meu carro estava amassado como uma lata de refrigerante. Eu não estava dentro. Depois, a polícia ligou para os meus pais e disse que eu tinha ido à delegacia. Naquele momento, eu pensei, bem, faz sentido. Se eu realmente bati a cabeça, não é de se admirar que eu tenha perdido a memória. Aqueles garotos devem ter me encontrado e me levado para a casa deles. O casal me levou para uma casa que parecia agradável, mas completamente desconhecida para mim. Eu não pude deixar de me perguntar, e se eles não fossem meus pais? Mas então a mulher me entregou um álbum de fotos. Eu estava nas fotos, sorrindo ao lado dos meus pais e parecendo feliz. Também havia uma foto minha ao lado de um Chevrolet Caprice verde antigo. Este é o carro que você dirigia. Tudo parecia muito real para ser falso. Olhei no espelho. A garota das fotos me encarou. Eu finalmente relaxei. Era eu mesmo. Fui para a cama, mas antes de dormir, ouvi meus pais conversando baixinho no corredor. Você não exagerou? Ela não se lembra de nada. Está tudo bem. Ela vai se lembrar do que é importante. Mas eu estava tão exausta que simplesmente dormi. Inscreva-se no canal e curta esse vídeo para descobrir algo interessante sobre você. No dia seguinte, meus pais me levaram para uma escola da qual eu não me lembrava. Eles disseram que meu celular antigo provavelmente havia sido destruído no acidente e me deram um novo. Meu pai avisou meus professores que eu estava com amnésia e eles foram muito compreensivos. Não me faziam perguntas, nem me deram tarefas difíceis. Pelo menos eu me lembrava de como ler e escrever. Senão teria sido um desastre. Mas no recreio, uma garota chamada Sarah veio falar comigo. Eu tinha quase certeza de que ela era minha colega. Eu sei que você está fingindo. Você não tem amnésia. Você só não quer estudar. Eu sei que você está blefando. Se olhares causassem amnésia, ela teria esquecido tudo quando eu a encarei. Quer dizer, fala sério, eu não me lembrava de nada e mal sabia quem eu era. Por que ela estava me provocando? Depois da aula, decidi encontrar os garotos que me salvaram na noite anterior. Eu queria agradecê-los e me desculpar por ter fugido. Primeiro, liguei para a delegacia. Sou a garota com amnésia que você levou para a delegacia ontem. O senhor poderia me dizer onde nos encontramos? Estou tentando recuperar minha memória. O policial foi muito prestativo. Ele me deu o endereço sem fazer perguntas. Eu fui até lá, tentando me lembrar de algo pelo caminho. Encontrei aquela casa. Acabou sendo uma república estudantil em um campus universitário. Quando entrei, os rapazes ficaram chocados. Eu queria agradecer vocês por me salvarem. Foi tudo graças ao John. Ele te encontrou. John era um cara legal e um pouco tímido. E eu me apaixonei por ele imediatamente. Contei a ele que sofri um acidente, bati a cabeça e não me lembrava de nada. Que estranho. Eu te encontrei debaixo de uma árvore no parque. Não havia nenhum carro por perto. Eu devo ter saído do carro rastejando, caminhado até o parque e desmaiado por lá. Não parece tão improvável. Conversamos e rimos. Relembramos como fiquei com medo e fugi na noite anterior. John e eu trocamos números. Então recebi uma ligação do meu pai. Ele parecia achar que eu tinha fugido para a fronteira com o México. Onde você está? Você já deveria estar em casa. Eu disse a verdade, que estava agradecendo os garotos que me salvaram, mas ele ainda estava bravo e, 15 minutos depois, chegou ao campus. Meu pai me repreendeu. Algo em sua atitude super protetora me pareceu estranho. Em casa, para me distrair, peguei meu celular e comecei a trocar mensagens com o John. Ele disse que ia ser médico e estava interessado no meu caso. Achei um pouco ofensivo
apreensivo, como se o John só me visse como uma paciente. Mas ainda assim fiquei feliz por alguém querer conversar comigo. Conversamos por uns 20 minutos, então saí do meu quarto e vi meu pai descer para o porão. Naturalmente, isso despertou a minha espiã interior. Eu o segui silenciosamente, tentando agir como um ninja. Fiquei boquiaberta. Não era um porão comum. Havia um laboratório lá dentro, com luzes fortes, equipamentos estranhos, recipientes, tubos de ensaio e fios. Meu pai estava fazendo algo debruçado sobre a mesa. Ele se virou e me viu. Claire, você não pode ficar aqui. Saia, agora. Dei um pulo, recuei em direção às escadas e saí correndo imediatamente. Fui até a mamãe, que estava cortando maçãs como se nada estranho estivesse acontecendo. Mãe, o que o pai faz? Ele é neurocientista. Você sabe disso? Claro, é óbvio que eu sabia. Eu só não me lembrava de nada. Naquele momento, percebi que meu pai estava agindo de forma muito estranha. Suas tentativas de me controlar, as conversas suspeitas à noite e... agora o laboratório no porão. Tudo parecia cena de filme. No dia seguinte, cheguei à escola e tentei agir como se estivesse tudo bem. Como se meu cérebro estivesse apenas se recalibrando, ou algo assim. Mas então a Sarah apareceu de novo, como se estivesse me esperando. Eu sei de tudo. Você não foi ao médico. Você não tem amnésia. Você está fingindo. Pensando bem, ela tinha razão. Por que meus pais não me levaram ao médico? A amnésia precisa ser tratada, certo? Eu deveria, no mínimo, ter sido diagnosticada por um profissional. Me senti como uma sonâmbula o dia todo, remoendo minhas próprias suspeitas como um macarrão em água fervente. Quando estava voltando para casa, eu estava tão perdida em pensamentos que esbarrei em alguém. Oh, me desculpe. Oi, Claire, que coincidência. Ele sorriu e tudo dentro de mim se iluminou como luzes de Natal. Você está ocupada agora? Não, eu estava voltando para casa. Por quê? Quer dar uma volta? Meu pai vai ficar preocupado. Mas o John estava me persuadindo com tanta insistência, me olhando com tanto carinho, e eu senti que realmente precisava conversar com alguém. Então, eu concordei. Estávamos caminhando perto de um shopping, e eu contei tudo para ele. Sobre o laboratório no subsolo, sobre a Sarah, sobre não ter ido ao médico. Bem, seu pai é neurocientista. Talvez ele mesmo tenha te diagnosticado? Essa teoria era plausível, mas ainda não me dava todas as respostas. E então, eu congelei de repente, porque um carro verde passou por nós. Um Chevy Caprice, aquele do lado do qual eu estava naquela foto. Aquele em que eu supostamente sofri um acidente. John, olha, esse é o meu carro. Esse? Mas você não bateu com ele? Exatamente. Talvez só seja parecido. Não, é um modelo raro. E a cor é a mesma também. Não tem como ter dois carros iguais na nossa cidade. Eu ia correr atrás dele, mas me distraí quando meu celular tocou. Cadê você? Saiu de novo? Eu disse a ele honestamente que tinha encontrado um amigo e que estávamos caminhando perto do shopping. Não vá a lugar nenhum. Estou indo. Ele chegou 10 minutos depois. Eu o apresentei ao John, mas meu pai o olhou como se o John tivesse levado seu carro, sua casa, seu cachorro e até mesmo tirado sua vida em um universo paralelo. Vamos, está na hora de ir. Ele me levou para casa e resmungou o caminho todo que eu nunca o ouvia. Você deveria voltar para casa logo depois da escola. Não quero que você fique andando com aquele cara. Naquela noite, vi meus pais conversando de novo. Você está sendo muito duro com a Claire. Talvez devêssemos dar a ela um pouco mais de liberdade. Chega, já fizemos isso antes. E como terminou? Meu coração afundou. Era óbvio que eles estavam escondendo algo, e eu definitivamente ia descobrir o quê. No dia seguinte, na escola, abordei a Sarah primeiro. Escute, eu não sei se éramos amigas ou inimigas, mas eu realmente não me lembro de nada. E preciso da sua ajuda. Você sabe como procurar pistas. Sarah pareceu confusa. Eu contei tudo a ela. Sobre o carro, o porão, o médico. Os olhos dela brilharam. Certo. Isso é interessante. Eu ajudo. Recebi uma mensagem do John. Ele sugeriu que nos encontrássemos depois da aula. E sabe de uma coisa? Eu gostava mesmo dele. Então aceitei. Fomos dar uma volta. E o John disse algo surpreendente. A verdade é que... eu gosto de você. Gosto de você desde o momento em que te vi. Eu estava sentado ao seu lado, olhando para você, e percebi que estava apaixonado. Ontem não foi um encontro casual. Eu estava te esperando. Meu coração começou a disparar. Você acredita em amor à primeira vista? Não me lembro no que acredito. Tudo estava tão lindo e tranquilo que eu podia sentir. Eu estava apaixonada. Até ignorei as ligações do meu pai, mesmo que fossem muitas. Mas aí meu pai me encontrou de novo. Parecia que ele ia destruir a vizinhança inteira. Ele começou a gritar comigo por eu não o obedecer. Pela primeira vez, explodi como uma panela de pressão. John é o meu namorado e eu vou namorar com ele, você queira ou não. Eu que veremos. Ele me arrastou para o carro e fomos embora. Quando cheguei à escola no dia seguinte, 100 pensamentos passavam pela minha cabeça e meu coração estava disparado. No recreio, a Sarah veio correndo até mim. Aquele carro verde que você viu era mesmo seu Chevy Caprice, mas o problema é que seus pais o venderam há alguns dias. Senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés e depois voltado ao normal. Venderam? Percebi que meus pais estavam mentindo para mim, afinal. Fui correndo para casa, furiosa. Quando eu entrei em casa, meu pai não estava lá. Minha mãe estava cortando legumes na cozinha. Eu sei de tudo. Não
Não houve nenhum acidente. Vocês venderam meu carro. Minha mãe ficou paralisada. Eu fui contra desde o início, mas seu pai nunca me ouviu. Ela me contou tudo. Acontece que o carro tinha sido um presente para o meu aniversário de 16 anos, mas depois de alguns meses, me envolvi com um grupo de caras que faziam um racha em um terreno baldio. Meu pai, que sempre considerou eu e minha mãe como sua prioridade, ficou furioso. Ele me proibiu de vê-los, gritou comigo, tentou me controlar, mas eu continuei me encontrando com aqueles garotos. Ele vendeu seu carro enquanto você estava na escola. Segundo a minha mãe, eu surtei e estava prestes a fugir de casa. Eu tinha dito que daria um jeito de apostar corridas, de um jeito ou de outro, e compraria um carro diferente. Foi aí que o meu pai... Ele injetou o soro que vinha desenvolvendo nos últimos meses. Aquela coisa começou a apagar sua memória. Você se libertou, fugiu e... desmaiou no parque. Estávamos te procurando, mas aquele cara te encontrou primeiro. Eu fiquei parada ali, tremendo. Meu pai tinha apagado a minha memória. Só porque ele não conseguia controlar cada movimento meu. Senti a raiva me consumir. Corri para o porão para destruir tudo com que o meu pai tinha me envenenado. Mas estava vazio. Seu pai mudou tudo de lugar hoje de manhã. Saí correndo de casa e fui até o campus para contar tudo para o John. Eu precisava vê-lo. Os rapazes abriram a porta para mim. O John não está aqui. Ele foi encontrado inconsciente hoje de manhã. Quando acordou, não reconheceu ninguém. Ele está com amnésia. Os pais dele o levaram para casa. Naquele momento, recebi a última peça que faltava no quebra-cabeça. Corri para casa mais rápido do que pude. Meu pai já estava lá, como se estivesse me esperando. Você fez isso com o John? Eu já disse. Você não vai namorar com aquele cara. Você vai me obedecer. Eu queria dar um tapa na cara dele. Decidi ligar para a polícia e contar tudo, mas minha mãe segurou minha mão. Não, por favor, não piore as coisas. Percebi que ela era cúmplice dele, de certa forma, e fiquei apavorada. Então, guardei meu celular. Depois daquele dia, me recusei a falar com meu pai. Continuei tentando descobrir onde John estava, mas eu não tinha o endereço, nem o telefone dos pais dele. Ele também não postou nada nas redes sociais. Depois de um tempo, minha mãe disse que ia entrar com um pedido de divórcio. Não aguento mais. Nos mudamos para um apartamento pequeno, mas aconchegante, que não tinha um porão cheio de segredos ou homens observando cada passo meu. Os meses passaram voando. Eu me concentrei nos meus estudos. Sarah se tornou minha melhor amiga. Eu ainda vi os rapazes às vezes. Eles se tornaram quase como irmãos para mim. E, às vezes, eu dormia no quarto do John. Tudo lá tinha o cheiro dele. Eu sentia tanta falta dele que doía. Eu também fui ao terreno baldio onde eu costumava correr. Fiquei lá parada, observando de longe. Os caras nem pensaram em mim. Eles nem perceberam que eu não estava mais lá. E eu percebi que eles nunca foram meus amigos. Um dia, quando cheguei à casa da fraternidade, os rapazes estavam sorrindo misteriosamente. O John voltou. Ele voltou para a faculdade, mas ele não se lembra de ninguém. Meu estômago deu um nó. Eu me lembrei da pergunta dele sobre o amor à primeira vista. E se ele nunca tivesse me amado? E se ele simplesmente passasse direto por mim? Saí para o corredor e esbarrei no John. Já nos conhecemos? Talvez. Ele me olhou nos olhos por um longo tempo. Você acredita em amor à primeira vista? Eu o abracei forte, como se estivesse com medo de perdê-lo de novo. Foi tudo minha culpa. Eu escolhi pessoas que não se importavam comigo. Mas, graças ao meu erro, encontrei o amor verdadeiro, fiz amigos de verdade e me encontrei. Não falo mais com meu pai. Ninguém tem o direito de decidir como eu vivo. Ninguém tem o direito de apagar minha memória para me controlar. Afinal, a vida é uma estrada e só você pode decidir por onde ela vai te levar.